Olá pessoal, muito bom dia. Eu sou o José Fiscal, muito conhecido aí na região de Santa Luzia e muitos outros lugares, viu, aí do Maranhão. E por pedido do meu amigo Isaías, eu estou fazendo esse vídeo para falar sobre o Buriticupu. Mas não poderia deixar de falar também da BR-222, que na época em que surgiu o Buriticupu, nós tínhamos concluído o desmatamento e a faixa da estrada que a gente quer o desmatamento, e a Mendes Júnior tinha feito a terraplenagem da estrada, não era só mesmo a carroçal. Então, isso nos anos 72, a gente foi para terminar de concluir o desmatamento, até porque a estrada tinha dado início dali de Açailândia até o quilômetro 100, e de Santa Luzia até a beira do Igarapé, do Jeju, para cada floresta, sentido Santa Luzia ao quilômetro 100. Então, quando a gente veio para concluir o desmatamento para Mendes Júnior fazer a estrada, aconteceu que não tinha por onde. A gente teve que ir Santa Inês, Bacabal, Peritoró, Grajaú, e subindo para sair do Porto Franco para vir para Imperatriz e Açailândia, e de lá vir para o quilômetro 100 pegar a carroçalzinha que tinha já, a carroçal que a Mendes Júnior já tinha concluído, até para cá do quilômetro 100, quem vai para Santa Luzia. Então o polícia pegou a gente, levou, naquela época de caminhão aberto, um sofrimento. Aí o que acontece? A gente, quando chegou lá, a polícia fez uma cantina, depois do quilômetro 100, aí sentido Santa Luzia. Lá a gente comprava o rancho, que é o mantimento, e as ferramentas para trabalhar na empleita do desmatamento da BR-222, que já estava concluída até a margem do rio Buriticupu. E a gente foi terminar para sair lá no Jeju. Então, eu peguei o primeiro trecho na estrada, que era o do desmatamento, e a gente pegava os trechos chamados assim, que nós tratávamos como trecho, que é uma porcentagem de 1 quilômetro, meio quilômetro. Eu e uma turma, nós éramos 4. E a gente ia para a foice, roçava, derrubava, fazendo aquela faixa de estrada. O que é certo é que quando a gente chegou para subir para o Buriticupu, que é o povoado hoje, a cidade, aí subimos, e quando chegou ali próximo o segundinho, caiu um pau em cima de mim, eu tive que voltar. Mas aí foi quando houve mais dificuldade. De lá eu saí na rede, voltei para o quilômetro 140, que era o acampamento da Mendes Júnior, fiz tratamento lá 1 mês, aí depois voltei para Santa Luzia e ficou lá os outros pessoal fazendo o restante do desmatamento, uma parte, porque depois eu tornei a retornar. Até que quando foi a dificuldade, porque daí do Buriticupu só tinha água pela direita, que sentido Santa Luzia. Aí da cidade de Buriti, que não existia nada aí, nem picada da estrada, aí a gente fez tudo. Não existia índio, muitas pessoas falam nesse negócio de ter os índios que ia na frente dos topógrafos. Não, aí não existia. Até porque aí não tinha nem uma aldeia aí próximo. Tinha do outro lado do Rio Pindaré, para lá não vinham nem aí. É certo que nós prosseguimos, aí foi da época em que eu voltei, e quando foi de lá para frente do Buriti,
Aí tinha que a gente morar lá na beira das lagoas e fazer o trabalho lá no alto. Foi ficando distante, da terceira vicinal, não teve mais condição da gente ir morar lá nas lagoas, que são 3 quilômetros de distância, e dentro da mata não é fácil andar 3 quilômetros. O polícia fez uma estrada de burro para levar rancho para a gente, porque desde o princípio que eu falei, que ele fez a cantina depois do quilômetro 100, ele teve que fazer logo um caminho de burro para dar início à estrada, ao desmatamento, porque era muito distante para vir de a pé e levar mantimento. Aí a gente fez uma pinguelinha assim, de 1 metro de largura, aí no Buriti, que a gente atravessou aí, foi cortando aqueles aningais e passando por cima, pulando para um lado para outro, e para atravessar, quando nós passamos. Depois a gente fez aquela pinguela, botou de madeira e colocou, botava as forquilhas, botava os paus, colocava uns travessões, botava madeira, aí botava de um lado do outro, e fez o piseiro ali e jogou barro para os animais para passarem. Aí foi. Quando chegou da terceira vicinal para lá, foi obrigado o polícia dar início a levar. A gente tinha que morar lá em cima na faixa e ele levar água através de animais. Não era fácil. Tinha vezes que chegava uma latra d'água, você tinha que ter uma latra d'água por 3 dias, 2 dias, comia mais assado porque não dava de cozinhar. Banhar nem se fala. Teve gente lá, como meu irmão mesmo, o Milton ainda é vivo, ainda mora em Araguaína, passaram de 40 dias sem tomar banho. Nessa época eu não estava. Ele era no trecho seco, aí ficavam lá em cima trabalhando, e depois se torna que já tinha até medo d'água. Ele disse. O que acontece, pessoal? Prosseguiu-se a faixa da estrada. Quando ele chegou ali depois da Cacique, da Cacique, fica aquela fazenda que era grande ali, certo que para descer ali, para subir aquela montanha do Ferro Velho, aí a estrada deu uma paralisada. Depois a gente voltou para pegar da Santa Luzia, de lá no Garapé do Jeju, para vir sentido Buriticupu. Porque aí é bom saberem, vocês que moram por aí, e ver essa estrada com tantas curvas, eu estou falando somente a verdade, que eu vivi aí. Acontece que quando foi feito o levantamento do pico, foi feito pelos fundos da Fazenda Arara do povoado a 6 quilômetros de sentido Santa Luzia à direita. De Santa Luzia para o Buriti à direita. Ela entrou lá no Garapé do Jeju e saiu aquela pico e a gente fez um desmatamento. Isso anteriormente, nos anos antes desse que eu já falei. Aí tinha muitas montanhas incapazes de ser de subida, tinha muitas lagoas, açaizaus. Aí a Mendes Júnior viu que não tinha como concluir a estrada. Tornou fazer outra picada, entrando com desmatamento concluído, todas essas, entrando dali para cá do Posto Leitão, sentido Buriticupu, ali naquele povoadinho, na beira do Garapé de Jeju, aí subia aquela montanha terrível ali, na Fazenda Arara, e subia montanhas e mais montanhas. Essa ia sair lá no mesmo lugar, já contornando a outra ficando
mais para lá, a outra faixa antiga. Aí fizemos, passava 3 quilômetros, ela ali da povoado Fazenda Arara e ia embora, até sair no Ferro Velho de novo. Aí quando a gente voltou para, isso era topografia, quando fomos chamados para trabalhar na empreita de fazer a faixa, eu me lembro que a gente pegava o rancho que a gente chamava, que era mantimento, ferramenta, redes, e viemos lá da Fazenda Arara com tudo isso para vir pegar o serviço, o trecho que a gente falava, lá embaixo do Ferro Velho, sentido Buriti. Aí chega lá, quando a gente chegou lá, já tinha acabado de comer, tinha que voltar, só tinha um restinho para voltar, porque era muita dificuldade, não tinha estrada, não tinha nada vindo aí por cima de pau e pedra e pela a picada anteriormente. Aí, quando foi para concluir todos esses contornos que vocês verem nessa estrada, não precisou mais de mapa aéreo, porque não tinha condições de fazer. Então foi a época em que adotaram a usar o topógrafo e um balizeiro na frente. Ele ia lá, aí via, aí olha para cá, aí ele marcava o rumo, cortava para lá, para ir contornando essas curvas todas daí do Ferro Velho, até inclusive aquela descida do Ferro Velho pro lado de lá, ali pro lado da Cacique, e a outra. Aí foi até chegar ali no Garapé do Jeju, para cá um pouco, até emendar na outra lá, na outra faixa anteriormente antiga. Mas ali, passando pelo posto Leitão ali, tudo foi contornado, tudo com um topógrafo e um balizeiro. Não existia mapa aéreo, porque não tinha condição de ser feito. Por causa disso foi que a estrada é dessa maneira. E agora vamos retornar. Depois terminamos esse desmatamento, fizemos a abertura na Matari, e eu fui gerente de campo da Matari, isso em 74 já, mas só que em 73 nós iniciamos, quando terminamos a faixa da estrada, a gente voltou, eu voltei, a polícia pegou a empreita da Comarco, que era a executadora dos núcleos, que a gente chamava Bandeirante, aí, e fomos fazer as vicinais do Buriticupu, não existia nada. Aí foi que veio o doutor Balô, que era o engenheiro, acho que engenheiro topógrafo, era um engenheiro que tocava isso aí, para fazer os núcleos. Então a polícia foi chamada para fazer o desmatamento das vicinais, das quais se trata daí da beira até 10 quilômetros de fundo. Fizemos a primeira, o segundinho, a terceira vicinal, a quarta vicinal, a quinta, que é o segundinho, que se chama, eu já falei lá anterior, deu errado. Fiz a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, aí a sexta, que hoje é a estrada do Arame. Não existia nada de estrada de Arame ali. É tanto que você pode perceber que quem vai sentido ao Arame, a estrada vai reta. Aí depois que a EIT foi fazer a estrada do Arame, foi que usaram cortar, fazer curva, e entraram até numa terra da Matari, e a Matari ficou ali, que ela dá 26 quilômetros de fundo ali, tudo é Matari, à esquerda. Então, meus irmãos, foi assim, as dificuldades começaram quando não existia água, não existia como fazer isso aí, essa história de quando nós fizemos as vicinais, fizemos as trilhas de 2,5 quilômetros a 2,5 quilômetros as trilhas, e foi aí aonde a gente concluiu
E foi feita depois, veio uma empresa conhecida, Ecol, naquela época, e que veio fazer as carroçagens, né? E para fazer os loteamentos, o pessoal. Na realidade, eu precisava de um lote aí. Mas acontece que na época, eu vendo o sequidão que tinha aí, não tinha condição de sobrevivência. Todo mundo via que o governo tinha pegado os pobres, se era de jogar para o lado da beira do rio Pindaré, jogou para lá. Viu? E ficou a dificuldade. E o pessoal ia desistir da terra. Foram muitos que desistiram. Eu, como fiscal, como toquei todas essas obras, às vezes eu entrava lá na sexta vicinal, porque eu estava lá pelos fundos, tinha que ir fiscalizar e medir trechos. Foi quando surgiu o Peixoto, Zé Peixoto, que é o vereador da Câmara, e meu grande amigo, viu? Nessa época tinha Simar, que é primo do polícia, já falecido, muito conhecido no Buriticupu também, tinha o Chico Polícia, tinha eu, Raimundo Pancinha, tinha Moacir, tinha Raimundo Bombeiro, tinha o Lino, tinha o Milton, que é o meu irmão, e o Tem Rosa, e o Supriano, o Damião, e muitos outros que já se foram, não são mais vivos. Eu e meu irmão ainda estamos vivos, graças a Deus. E eu não sei os outros. Certo que hoje eu estou aqui em Goiânia, já morando há 13 anos, já morei 13 anos em Manaus também, vim para Goiânia, mas eu nunca me saio da mente, viu? Pelo sofrimento que a gente passou aí, e aquilo me alegra de saber que eu fui um dos pioneiros e sei da história do Buriticupu, que não foi fácil. Viu? Vocês verem que ainda hoje não é fácil se viver no Buriticupu por causa da água. Então esse pessoal aí, hoje mesmo que eles falem das dificuldades, pelo menos existem estradas. E na época nós não tinha. Não tinha médico, não tinha enfermeiro, não tinha nada. Era enfrentando a selva dessa maneira, viu? Então, gente, muito obrigado e por atenção, viu? Aqueles que quiserem ouvir essa história, eu falei somente a verdade, viu? Somente a verdade. E um abraço a todos